esse é mais um Panorama RTN com os assuntos mais importantes da atualidade. E hoje vamos falar de relacionamentos tóxicos. Eu converso com a psicóloga Carolina Roupen. Carolina, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. E Carolina, como que a gente identifica um relacionamento tóxico, né? Um relacionamento abusivo? Pode ser identificado de diversas formas, dentre eles aquelas relações que vão e voltam, que a pessoa quer sair, quer terminar, ela termina por um período e acaba sempre voltando e não compreende por que ela volta, sempre acreditando que vai melhorar, mas tendo a ciência de que nunca melhora. Então esse vai e vem é já um item que demonstra que pode estar num relacionamento abusivo. Outro item, outra característica típica de um relacionamento abusivo é quando a pessoa já não faz mais as atividades, já não leva a vida como ela levava antes, como encontrar com as amigas, visitar a família, mudar o cabelo, o modo que se veste, os lugares onde frequenta, porque o abusador ele começa a tolir todas as atividades da vítima. Então essa também é uma característica de que está numa relação abusiva. Por que é tão difícil identificar? Porque a relação abusiva, ela traz uma característica muito complicada, que é aí que está o grande problema. Ela causa uma dependência emocional. Essa dependência emocional cega a vítima de enxergar de que fato é aquela relação. O que ela tem, né? Uma relação abusiva, uma vítima só entra numa relação abusiva se ela tiver questões emocionais. Dependência emocional é uma questão que vem de infância, da história de vida da vítima. O abusador ele tem uma facilidade enorme de identificar isso na pessoa que ele escolhe para ser a sua vítima. E a dependência emocional acaba deixando ela cega de que aquilo é uma relação abusiva. Por que muitas vezes as pessoas se culpam por estarem nesse tipo de relacionamento? O sentimento de culpa é muito normal e todas as vítimas sentem, sem exceção, todas elas. Essa culpa é causada pelo abusador. Para justificar as atitudes erradas dele, ele diz que a vítima que provocou ele a fazer aquilo, foi ela que fez ele tomar tal atitude. Como, por exemplo, e muito comum, quando o abusador trai e a vítima descobre. Ele fala que ele traiu porque ela deixou de ser a mulher que ela era, porque ela não se veste mais como era, porque eles não têm mais uma relação sexual saudável ou ativa, tudo é a culpa dela. Ela permitiu que aquilo acontecesse, ele só foi fazer porque ele estava naquela situação de fazer, mas a culpa é dela. Com o passar do tempo dentro de uma relação onde você é sempre culpada e o abusador sabe convencer a vítima disso, a vítima acaba carregando o sentimento de culpa eterno. Mesmo depois que ela sai da relação, Mariana, é incrível, mas os meus pacientes, as minhas pacientes, elas relatam muito. Depois de tempos que saiu da relação, ela ainda sente a culpa por ter vivido aquela situação. E isso é complicado, é um processo longo até ser curado. Pois é, quais os danos para a saúde mental da pessoa? Olha, a gente está com muitos danos hoje em dia, né? Principalmente mulher. Eu falo muito nas minhas redes sociais do mundo feminino, mas é óbvio que isso também acontece com os homens, né? Porque eu, particularmente, trato os processos femininos. Os danos causados é o trauma causado, né, nessa vítima. Ela passa a não acreditar mais em relações saudáveis, ela passa a não identificar mais relações saudáveis e por muitas vezes repetem o mesmo perfil de abusador nas próximas relações. Por quê? Porque ela já aprendeu a se nutrir daquele perfil de relação. E ela precisa trocar, né? O mindset precisa trocar a tua forma de entender a relação. E a vítima de um relacionamento abusivo, ela tem no inconsciente dela armazenado que aquilo é amor. E a partir dali, ela procura sempre semelhante àquele que ela teve. Inconsciente, óbvio, ninguém vai procurar um abusador consciente. E isso é causado pelo trauma. Porque uma vítima, eu não conheço uma vítima que tenha ficado pouco tempo com um abusador. A relação sempre é longa, sempre mais de 1 ano, mais 2 anos, para mais. Tenho casos no meu consultório de 20 e poucos anos de casamento. Imagina o trauma que essa pessoa viveu.
até tirar isso tudo e criar uma nova imagem, uma nova perspectiva de uma relação, é muito tempo de tratamento. Então esse é o maior dano, é o trauma que fica armazenado no inconsciente da vítima. E Carol, quais são os primeiros passos para se libertar disso, né? Como se livrar dessa dependência emocional? Isso é o que eu mais falo para todo mundo, gente. Tratamento, acompanhamento, acolhimento. É longo? Mas é possível, é curado isso. Mas precisa de muito tratamento, acompanhamento psicológico, aprendizado de autoconhecimento, aprender a lidar com a autoestima, porque a pessoa acaba a autoestima dela, ela não se enxerga mais, ela não vê beleza, ela não vê alegria, ela não vê forma de ser feliz, senão naquele modelo que ela se acostumou com o abusador. Então é um processo, as pessoas precisam acreditar na cura, porque hoje em dia quase ninguém mais acredita numa relação saudável. E na sua opinião, as mulheres estão indo mais à luta, estão mais corajosas, estão mais fortes para romper tudo isso que não faz bem? Estão. As mulheres estão muito mais à frente na busca do autoconhecimento, na busca da informação, do que está acontecendo. Durante a pandemia, a gente aprendeu, a população em si, trancada em casa, pegou muito o hábito de estudar, de ler, de assistir aulas online. E isso eu vejo no meu consultório, quantas e quantas informações elas me trazem de cursos, de vídeos, de informativos que elas tiveram, que elas foram atrás para buscar durante a pandemia, né? Esse aprisionamento trouxe isso, né, para a vida das pessoas, principalmente das mulheres. E elas foram buscar muito mais e estão muito mais informadas. A questão é que isso tudo trouxe muitas mulheres que estão sozinhas. Hoje o número de mulheres solteiras é muito, muito grande. Por quê? As pessoas falam, ficamos mais exigentes. Não é exigente. Elas aprenderam a escolher, a entender, a ter mais paciência. Elas são mais independentes emocionalmente, né? A independência emocional, porque é a dependência emocional que faz a mulher cair em qualquer tipo de relação, sem qualidade nenhuma, ou abusiva, né? Hoje não, hoje elas estão mais independentes com relação a isso. Hoje elas escolhem mais e elas estão sabendo o grande aprendizado disso tudo é que as mulheres aprenderam a estar sozinhas e a estarem bem. Isso é que é o bacana, elas conseguem sair em grupos, elas conseguem fazer atividades entre as amigas e estarem bem, sem necessariamente um relacionamento, né? Sem aquele padrão social de que eu tenho que ter alguém, eu tenho que estar com alguém, até pela criação de uma família, porque é para isso que a mulher veio. E, no entanto, hoje isso tudo mudou, né? Então a mulher ela está mais com conhecimento, mais autoestima mais elevada, mais segura de si. Pois é, e o tempo certo, né, da virada de chave é algo bem individual, né? Mas isso tem que ser respeitado. Não é porque eu vi a minha amiga se curar em um ano que eu vou me curar em um ano. Não é assim que funciona. Até porque o abusador ele tem uma empatia cognitiva. O que isso quer dizer? Ele sabe identificar as características daquela vítima para poder tornar a vítima dele, né? Uma outra característica que me veio agora de um abusador no início da relação, ele é um verdadeiro príncipe encantado. Ele chega encantando, ele sabe todas as suas necessidades, ele consegue suprir, ele te encanta, ele é intenso, bastante intenso. Isso também são características já imediatas de um abusador. Ele começa numa relação em pouquíssimos dias ele já firma namoro, em poucos meses ele já firma uma relação mais séria, um casamento, morar junto, alguma coisa assim. Ele tem pressa de ter aquela vítima, né? Muita pressa. Ele chega encantando. E aí, qual é a mulher que não vai ficar encantada vendo que um príncipe chegou, né? Todas nós ficamos, porque é isso que a gente cresceu ouvindo, né? Esse príncipe um dia chega. E ele chega. Só que vale lembrar, primeiro, príncipe encantado não existe. Todos nós temos problemas, temos defeitos, é uma adaptação um casamento, né? É saber respeitar o limite do outro.
o que acontece é que ele é 100% um príncipe encantado. Você não vê defeitos nele. É como se ele lesse teus pensamentos e conseguisse entender todas as tuas necessidades. A partir do momento que ele consegue firmar esta relação, seja num casamento, seja um namoro firme, alguma coisa que ele te prenda um pouco mais, você passa a ser propriedade dele, porque é assim que ele vê a vítima. A partir daí, começa a vir as atitudes de aprisionamento. Ah, você vai sair com as suas amigas, eu não sei, eu não acho ela muito legais para estar com você. Ah, essa sua amiga ligando de novo, não sei as ideias dela, e começa a minar todo o teu campo social ali. Tem abusadores com mais tempo que ele consegue te isolar da tua própria família. Conheço vítimas que não visitavam a mãe, que não ia tomar um café na casa da mãe, porque ele não achava que isso era legal para ela. E é impressionante como a vítima obedece. Ela entende que aquilo é o melhor, como aquele príncipe que lê os pensamentos dela, que entende tudo que ela precisa, não vai estar certo quando ele diz que não é necessário ela visitar a mãe, que não é bacana aquele grupo de amigas. Ele já te convenceu que ele é o príncipe, que ele é o melhor que você tem. Então, tudo que ele fala tem uma verdade absoluta. É assim que a vítima começa. Se a dependência emocional conseguir deixar ela enxergar minimamente essas características, quando ele começa a rodear e a te tirar do teu meio social, do trabalho, muitos tiram do trabalho, principalmente quando eles têm uma condição financeira boa o suficiente para te manter. Então, a primeira coisa que ele faz, te tira do trabalho, começa a te convencer e você chega à conclusão que é melhor você sair daquele emprego. É impressionante. Ou de deixar de ir para o seu trabalho, para o seu escritório, para a sua vida. E você vai ficando cada vez mais dependente. Porque a magia dele é isso. É saber que ele dominou 100% aquele ser humano. Isso é que encanta o abusador. E é aí que a vítima começa no sofrimento. O tempo de cada abusador também não tem como descrever. Assim como o tempo de cura de cada vítima também não tem como descrever. Vai depender do empenho dela em se curar. Não é fácil, eu não engano, não é fácil. É um processo, é dolorido, mas ele é possível, ele é curado. E é isso que a gente tem que pensar. E você acha que o fato desse tema estar tão divulgado atualmente tem ajudado as mulheres a reconhecerem um relacionamento tóxico? O fato dele estar sendo tão falado e tão exposto, inclusive vou dar um exemplo aqui que me é muito perguntado nas redes sociais, que é sobre um personagem chamado Theo, da novela Vai na Fé, que ele é um cara casado, mas tinha uma obsessão por uma menina na adolescência. O que ele faz? Além dessa obsessão que ele tem por essa menina, ele tem um casamento completamente abusivo. A partir do momento que a mulher, que a esposa, começa a reconhecer que há um abuso ali em algumas atitudes dele, ele vira o jogo e começa a romantizar aquela relação, a se declarar, presentes, surpresas. Isso é muito comum. Quando o abusador sente que está perdendo a força, o domínio daquilo tudo, daquela relação, ele romantiza. Esse personagem, ele traz muito isso. Ele tem lá o casamento de 20 e tantos anos, aonde ele até chega a agredir levemente fisicamente a sua esposa, né? Começa com... ela está na parede, ele dá um soco do lado da parede, não acerta nela, mas imagina isso, tamanho dessa agressão psicologicamente falando, né? Então esse personagem está trazendo muita realidade do que é um relacionamento abusivo. As traições, a esposa tendo a consciência das traições e ele sempre tendo um motivo pelo qual ele atrai. Uma questão, um exemplo clássico das traições que ela começou a descobrir, e aí ela perguntou qual é a necessidade de me trair, e aí ele responde: você deixou de se cuidar, você era modelo, hoje você deixou de se cuidar, olha as roupas que você usa, você não pratica uma academia, você não faz uma dieta. E aí ela toma aquilo e fala: nossa,
Claro, ele tem que me trair, olha como é que eu estou. E ela mesmo enxerga no espelho aquela imagem que ele desenhou. Por mais linda que ela seja, é aquilo que ela enxerga. E aí o que ela faz? Ela passa a frequentar a academia. São os comandos. A vítima segue os comandos do abusador. A partir do momento que ela começa a frequentar a academia, que ela se relaciona na academia, que ela começa a fazer uma dieta, ele vai lá e fala que a academia não é lugar para ela, que as companhias, vai lá e discute com as pessoas que estão à volta dela, ou seja, mina de novo aquele campo. Então, eu queria aqui falar que este personagem relata muito a relação abusiva. Muita gente se identificou com esse personagem, veio me trazer isso para ver se aquilo era realmente real. É real, gente, é exatamente aquilo ali. E você fala muito desse assunto, né, nas suas redes sociais. Como é que as pessoas podem conhecer um pouquinho mais do seu trabalho? Eu hoje moro em Teresópolis, né, numa fazenda. Atendi por muitos anos num consultório na Barra da Tijuca. Hoje faço alguns atendimentos online, mas o que eu me dedico mesmo como psicóloga são as imersões para mulheres, que eu, junto com outros profissionais, fazemos desde 2016. E eu gosto disso, dessa vivência, sabe? Da pessoa, eu brinco, né? Que elas vão se desintoxicar da vida urbana. Então, a gente faz imersões em lugares paradisíacos, afastados da vida urbana, da tecnologia, do celular, né? Principalmente, para fazer esse autoconhecimento. Não é uma cura de nada, é um autoconhecimento, porque, Mariana, se a gente se conhece, se a gente conhece exatamente quem a gente é, qualquer problema fica pequeno. E é isso que a psicologia, a terapia, o autoconhecimento traz. Ele não traz a cura, ele traz o ensinamento de como você pode e vai aprender a lidar com os problemas que a vida te traz. Essa é a grande magia. O que as pessoas esperam normalmente é a cura e não é a cura. É aprender a lidar com tudo isso. Então, o meu foco hoje é todo 100% em mulher, nesse autoconhecimento. É isso que eu dedico à minha carreira, aqui no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar, né? E a sua rede social? Eu trabalho muito com o Instagram, né? Minhas informações do dia a dia é pelo Instagram. Gosto de levar muita informação a partir daquilo que me trazem. Eu recebo muita mensagem pelo direct, exatamente porque as pessoas têm medo de se expor. E é super se compreender isso, porque ela está falando da dor dela. Então, eu recebo muito por direct e transformo isso num rios, numa informação de forma geral. Então, o meu Instagram é @carolina_hopen. E lá eu falo muito desse mundo feminino. Carol, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.